Olá a todos, bem-vindos ao 60 Olhares sobre Brasília, um projeto que visa ressignificar a cidade de Brasília em seus 60 anos. Havia 4 produtos, o quinto apareceu pós-Covid, que são as lives, a fim de deixar um conteúdo interessante, a história de Brasília e muita coisa bacana para que nós todos possamos, daqui a um tempo, enfim, né, entender como está e como ficou Brasília 60 anos depois da sua inauguração. Hoje nós recebemos o Leonardo Brandi e daqui a pouquinho, então, né, o Léo entra conosco. Enfim, o Léo tem um histórico muito bacana, né, ele trabalha com turismo há muito tempo e acredito que isso tenha surgido, a gente vai conferir, pelo amor dele por Brasília, pelo amor da tia dele, a Vera Brandi, por Brasília. E, logicamente, né, o turismo é um bichinho que morde, assim como o magistério. E sim, dar aulas para ele também é uma grande paixão. Então a gente está esperando o Léo entrar. Já avisamos, né? O André já deu uma avisadinha para ele. Então, sintetizando, né? O Léo, ele é gestor de turismo, tem MBA é ótimo, né, gente? MBA em turismo e pós-graduado em didática do ensino superior, é guia e também organizador de eventos. Eba, Léo já está na live. Vamos puxar o Léo para cá. Esperar ele entrar. Tá aqui, aguardando o Léo. Hoje Brasília teve apagão, né? Olá! Olá, você está falando aí, já estava te ouvindo. Ah, que Boa ótimo! noite, né? Boa Bo- noite! Continua Pessoal, você aí me Léo na apresentando. casa. Então vamos lá. Léo no 60 Olhares, já que a gente não pode fazer isso presencialmente, vamos fazer por lives, né? Veja só, estava dando uma síntese do teu currículo, que eu acredito que eu não precisa ficar falando muito não, porque todo mundo já sabe. Mas que você é Ah, que do isso. turismo, de coração, por amor e certamente porque se apaixonou por Brasília e vivenciou algumas coisas que te levaram a escolher o turismo. O turismo é realmente fantástico, né? E aí estou colocando aqui que você é graduado, pós-graduado em turismo, tem MBA em gestão de turismo, é guia de turismo, é organizador de eventos de turismo, fora que, enfim, ficou à frente desde 85, né, que você trabalha com turismo, você trabalhou na nossa extinta Transbrasil, Que e, delícia. né, que Época era ótima. outros tempos, né, para quem não sabe, pessoal mais novinho, gente, viajar de avião era um glamour, era um negócio bacana, não que Aquilo agora sim. não seja, mas era muito legal, era outra época, né, e, enfim, cuidou, né, foi supervisor dos centros de atendimento ao turismo. Opa, caiu. Ó, para com isso, porque terremoto não, né? Aqui hoje Brasília já Não, deu um apagão. é que eu botei o Terremoto carregador não. aqui embaixo do telefone para não ficar sem bateria. Apesar de ele estar carregado, é sempre bem prevenir, né? É melhor, né? É bom. O meu fica fica também na Aí ele tomadinha. está meio. Eu tenho que ficar olhando. E ó, Mas vai lá. sortudos nós somos, né? Porque Brasília inteira ficou sem luz hoje, né? Vários lugares. Foi Aproveitar que o mesmo, nem pessoal está soube. aqui, muito, deu apagão. Aqui deu oscilação de luz, não ficamos sem luz, tem lugar que está sem água e sem luz, né? Que coisa, Enfim, hein? Isso é muito péssimo. triste. Nesse período é horrível, precisando lavar a mão e sem água, né? Enfim, trabalhou na Embratur, foi produtor da MTour, chefe do inventário de ofertas turísticas do MTour também, né, do Ministério, chefe do segmento turístico de Brasília, de 2009 a 2010, diretor de serviço de atendimento ao turista, ou seja, Leonardo trabalhou muito e ainda trabalha pelo turismo. Professor de turismo, um dos melhores que eu conheço. Que isso. Era uma pessoa que. Aí eu digo, Depois né? de Você sempre. você. Obrigada, somos Muito bons depois de mesmo. você. Para com isso. Enfim, é uma pessoa que também mora muito no meu coração, porque era um grande amigo do meu pai, Recíproco. meu grande Recíproco. amigo, né? E, enfim, uma pessoa extraordinária que veio aqui hoje contar um pouquinho de falar de Brasília, do turismo, dessa trajetória toda com o turismo e arte, com essa proximidade dele com muita arte aqui dentro.
E, enfim, primeira de algumas vezes que virá por aqui, Léo, bora falar. A live é sua. Obrigada por ter aceito. Vamos começar falando então, né? Vários temas. Como é que Em tá primeiro o lugar, turismo, né? em primeiro Turismo precisa lugar, de deixa, gente. antes de a gente Manda falar de ver. turismo, deixa eu primeiro te agradecer, porque Claro. você é uma pessoa muito, além de ser uma pessoa muito querida, minha, uma pessoa que eu tenho uma enorme estima, um excelente profissional do turismo, está na luta aí, sempre inventando coisas novas para o turismo, reinventando o nosso turismo, né? Esse projeto seu, 60 Olhares de Brasília, sobre Brasília, eu acho ele fantástico. Eu quero primeiro ressaltar esse projeto, que eu acho assim, no momento de pandemia, você foi super criativa, você criou caminhos para poder esse projeto acontecer. Porque, se não me falha a memória, a primeira ideia era você fazer uma exposição lá no Casa Parque. Isso. E você Foram me, você me, quatro me produtos, convidou, Léo. 4 produtos. Ah, E é? você, E o Léo é um dos escritores, eu tenho que contar isso. O Léo eu mandou escrevi uma também uma das das cartinhas. mais Senti, lindas cartas para eu me Brasília. senti muito honrado. Foi uma coisa meio rápida, meio assim, mas eu consegui expressar um pouco do que eu vivo em Brasília, né? Estou em Brasília desde 64, né? Eu só saí daqui uma vez, que foi morar nos Estados Unidos em 1988. E ali eu vinha de um trabalho na Tram Brasil, um trabalho muito legal, né? Aprendi ali na Tram Brasil. Eu gosto de aviação demais, né? Também gosto muito de aviação. E na Trans É porque eu Brasil não eu vi contei que eu todo o teu currículo. Você conta aí, por favor, o que que você já fez. Você não, sabe até pilotar, aqui não né? é me enaltecer, não, mas eu, como eu disse para você, eu sou Muito geminiano, legal. né? E geminiano vai para lá e para cá se encontrando, né? Mas eu fui descobrindo algumas coisas em mim que eu me identificava mais. E a aviação, desde pequeno, sempre gostei. E na Tram Brasil eu tive a oportunidade de fazer curso de qualidade no atendimento. E um curso muito legal naquela época, em 1985. E eu fui trabalhar em vários lugares, porque eu era despachante de voo, mas eles colocavam a gente em vários lugares. Chamada de Hum. voo, no salão de embarque, em português e inglês. Eu fui fazer atendimento no balcão. Eu fui dentro do avião atender passageiro, então encontrei inúmeras personalidades nos aviões. E eu lembro que tinha até uma. Aí eu comecei a descobrir que eu tinha gosto não só pela aviação, como também pelo turismo, que eu tinha que falar do Brasil e de Brasília, né? Porque tinha passageiros do mundo todo. Aí eu também comecei a ver que eu gostava de atender pessoas. E Ó, tudo tem a ver com turismo isso. Eu tive sim. tinha uma senhora que toda sexta-feira ela chegava, e você não pode ficar receitando presente, mas era um trabalho de iniciativa privada, né? A companhia aérea era, a Brasil era privada, e a senhora chegava com uma caixa de bombom para mim toda sexta-feira, porque ela embarcava, e ela gostou tanto de mim no meu Olha. atendimento, que ela me presenteava toda sexta-feira, eu ficava Ai, sem que ótimo. graça, e eu não fazia absolutamente nada por ela, eu não furava fila, eu não botava em nenhum voo. E eu comecei a ver que os passageiros gostavam do meu atendimento. E isso já começou a me despertar e eu falar de Brasília, me incentivar a falar do Brasil. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu não falei isso para você quando eu te mandei uma briefing do que eu fiz, eu comprei, meu espírito aventureiro me fez comprar uma motocicleta, eu viajei a costa oeste dos Estados Unidos todo de motocicleta. E nisso eu tinha um mapa de Isso, papel, isso. aqueles mapas antigos, e eu ficava procurando os pontos turísticos para conhecer sozinho, sem falar quase nada em inglês. Você imagina a situação, eu abri o mapa de turismo e eu conheci lugares Maluquinho. incríveis. E dali eu vi que o turismo, como é que o turismo, a cadeia produtiva do turismo funcionava. Ali no final dos anos 80 eu percebi como é que o turismo bem planejado, ele acontece de maneira a trazer benefícios para a população local e para o país como um todo. E gerador de paz, entre inúmeras outras coisas, de cultura, entre inúmeras outras coisas que o turismo impacta e favorece as pessoas, né? Às Sim. comunidades e aos países. E depois eu voltei para o Brasil, eu trabalhava aqui com imobiliária, minha tia ela foi corretora, depois eu vou falar até dela, e eu Sim, eu trabalhei com lembro. ela como Aliás, falar de imobiliária. Brasília e não falar da tua tia é impossível, né, É, Léo? Dá um tempo. É eu, tô em, impossível. eu vou revelar quanto tempo que eu estou em Brasília e vou acabar revelando minha idade, né? Eu estou em Ah, Brasília desde 1964, desde o primeiro ano né? de vida.
Ou seja, eu nasci em 63. Então eu peguei todas essas épocas de Brasília, políticas, de construção da cidade. Eu lembro que a gente ia ali na catedral, ver a obra da catedral, na torre de televisão, entre outras coisas. Mas antes de eu ficar falando de turismo, deixa eu só, não vou ficar falando demais, senão vou tomar suas coisas. Eu quero também... A live é sua, Léo, você tem que falar, é importante. Eu quero também parabenizar, eu estou dizendo que não vai dar certo esse negócio aqui. Pessoal, a gente tem... Não, mas segura, faz que nem eu. O carregador, talvez. Enfim, para quem não sabe... Ficou, tá bom. Não se preocupa, não. Pessoal, é o seguinte, arquitetos e não arquitetos, vocês estão olhando uma casa de Zanini, né? Isso, tá vendo minha tia aqui com o Juscelino Kubitschek, ó. Olá. Eu fiz questão de botar minha tia atrás. Aqui. Ok. Então pensem fiz só. questão de botar ela com o Juscelino. Conheci o Juscelino lá em casa. Ele foi na outra casa nossa, ele foi lá. Tive com ele. Oscar Niemeyer com ela também. Eu fiz questão de homenagear minha tia, Léo. Porque minha tia é uma pessoa que, assim, enfim, é um ser humano que eu fico até emocionado de falar. Não vou falar da... não chora não, porque senão eu vou chorar também. E seu pai era maravilhoso. Quem não conhece Vera Brantes, por favor. Para que eu vou chorar. Né? Seu pai, professor Álvaro, não quero chorar. Um cara assim, de um coração, de uma sensibilidade, um Léo, educador. Não vai chorar não, porque amanhã é meu aniversário. Era maravilhoso. Professor Álvaro é meu amigo, meu querido amigo. Eu tenho muita estima por ele, viu? E tá lá com a minha tia num lugar que eles merecem, na bem. Inclusive, foi o que você me disse quando ele morreu. Que aí meu pai agora tá lá com a minha tia, olhando pela gente. Professor Álvaro. E dia 5 ele faz alguns anos, né, de morte. Mas não vamos falar disso não, porque amanhã é meu aniversário, tô sensível. Meus parabéns. Já amanhã eu fico velha, de novo. Senão eu vou ficar emocionado também. Mas deixa eu falar aqui que a gente tá nesse grupo também, que eu faço questão de falar, que é o dos Guardiões de Brasília. A gente faz parte do grupo de WhatsApp e eu faço questão de guerreiros lutando contra aqueles loucos que querem modificar Brasília absurdamente. Eu acho que as coisas mudam mesmo, mas tem que tomar cuidado para não... Você se emocionou mesmo, que bonitinho. Né? Sou canceriana, com ascendente em Áries, italiana, não rola. Tudo é chorona, tá escrito embaixo. Não, mas é bom chorar, chora mesmo, que seu pai merece todos os meus elogios. Acho que... eu falei pra ele eu falei para ele porque, pessoal, não sei como é que vocês funcionam com os seus mortos, com as pessoas que se foram, né? Eu rezo e eu converso de vez em quando. Não que tenha uma doida achando que ele vai estar me ouvindo sempre, mas eu acho que é muito importante, porque vai que ele está ouvindo, sim. Né? Sim, está sempre então, com você, está conectada com ele, não tenha dúvida disso. Eu parto desse princípio. Bom, então nós estamos nesse grupo Guardiões de Brasília, que a Leliane, nossa querida amiga, está lá batalhando, brigona, foi ela que levou a tal cartinha lá para o Sarney, para fazer a Vila Planalto se tornar. Ela era uma criança na época, levou a cartinha para o Sarney para que não tirassem a Vila Planalto. Então aqui meu beijo para a Leliane. E o Rogério Carvalho, querido amigo, né, curador, fantástico. Que eu devo... Ele e Leiliane são deliciosamente queridos. E agradecimento porque ele fez o prêmio Vero Brant de Arte Contemporânea, que coloca artistas no mercado, quer dizer, ele tem todo o meu carinho. Eu já sou amigo dele há muitos anos antes desse prêmio, então eu quero ressaltar esse nosso grupo Guardiões de Brasília, que estamos sempre lá brigando para as intervenções indevidas que às vezes ocorrem na nossa cidade, né? Então, eu acho bacana também chamar atenção para essa iniciativa da atual secretaria de fazer o tour virtual. Eu gosto de elogiar tudo que fazem. Quando faz coisa errada, eu critico também, que eu também, às vezes eu não tenho papa na língua, mas isso aí, eu tenho meus parabéns, independente de governo. Quando faz coisa certa, eu quero parabenizar. E aí, eu mando um abraço até para o pessoal lá da Setu, que eu trabalhei muito tempo, e especialmente para meus ex-amigos, né? Que meus ex-amigos não é a palavra, não é? Continuam meus amigos. Meus ex-colegas de trabalho. De trabalho, que continuam meus amigos. Aqueles que já saíram de lá, mas que são, assim, patrimônio da Setu, como a Jucimar, o Leonardo Carvalho, a Claudinha Lourenço. Patrimônio, meu abraço e meu beijo. São patrimônios da Setu. Mas a gente não pode esquecer excelentes profissionais do turismo.
bacharéis em turismo, e eu gosto sempre de homenagear a quem, meus amigos, e que aqueles que merecem, obviamente, né? Sim. Que fizeram algo de bom pelo turismo. Então, esse tour virtual é muito legal. Nesse momento de pandemia, eu acho que atitudes, ações como essa são muito bem-vindas. A Sim, gente tem maravilhoso. mesmo que valorizar isso. E quero chamar atenção também para um prêmio que ocorre na UPES, todo ano, que é a faculdade que eu dou aula, não estou querendo fazer propaganda, mas eu tenho que fazer. Mas É, 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 pode. a minha faculdade, que é uma faculdade maravilhosa, desde 19... Então, já que pode, eu vou fazer mesmo. Desde 1972, a primeira faculdade de turismo do Centro-Oeste. Hoje nós temos a UNB, que você dá aula lá, a pública e a privada, a UPS a privada e a UNB a pública. Mas a UPS faz todo ano o prêmio UPS de turismo, então são ações que ocorrem na cidade ao longo do ano, projetos por 60 anos de Brasília, e aí eu não posso deixar de mencionar o projeto de exposição de Brasília, da Utopia da Capital, que é esse que o Cláudio Pereira, meu amigo Marchand, curador, mais do que Marchand, Sim. é um grande profissional. O Cláudio levou isso com a equipe dele, com a Daniela Ataíde, essa maquete de Brasília para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Muito legal. França. É uma maneira assim de promover a cidade maravilhosa e foi um enorme sucesso. Então está aqui meu abraço afetuoso para o Cláudio, para todo esse pessoal que está fazendo pela nossa cidade algo legal. Eu quero dizer que eu estou acompanhando aquilo que eu posso e fico muito feliz. Então, esses agradecimentos aí para a gente não esquecer quem faz pelo turismo na cidade. Temos aí o pessoal do trade, né, que é o Chiro, muita Sim. gente que está no turismo há muitos anos, Ciro né? também escreveu O uma carta. Delfim, que é um Delfim. querido do Brasília Convention Visitor Bureau. É um pessoal que está aí no turismo batalhando há Agora muito está com a tempo e a gente sabe Cláudia, que não né? é fácil. E Está com a olha só, Cláudia. pessoal, para quem não é do turismo, às vezes é um pouco complicado entender por que que a gente bate tanto na tecla do turismo, né? Por que que eu, arquiteta, Tomar um né? golinho de água, vai falando. Tá bom, vai lá. Mestre, né? Quase entrando já, né? Decidi realmente fazer o doutorado, já defini o tema. Eu fiz milhões de doutorados sem fazer, né? Depois eu conto essa, mas quem não sabe muito bem, o turismo ele é uma das maiores formas de tornar-se renda, né? O PIB brasileiro do turismo ele deveria ser mais alto. O Sim. turismo no Brasil é uma batalha muito grande. Hoje a forma como a gente enxerga o turismo é uma forma que não é só a questão do dinheiro que entra, tá? Mas da troca cultural mais do que necessária, e é o que vai levantar muito depois desse advento do Covid, quando a gente estiver num normal mais ou menos, né, saindo, que a gente chama de novo normal, que nada vai ser igual ao que era, né, até de fato ter uma vacina, ter certeza que o vírus não mutou, né, e o turismo ele é encantador, né, eu sou arquiteta de formação, de várias formações, e turismóloga, né, de atuação. Eu não consigo não falar de patrimônio e turismo, porque é encantador verificar que os países todos, qualquer localidade do mundo, tem suas belezas e encantos a serem mostradas, visitadas, gera trabalho, gera renda. Isso é muito importante. E a Secretaria de Turismo agora tem feito muita coisa bacana. Depois dei uma entradinha, inclusive, no site, dei uma olhada nas rotas turísticas que colocaram. Dá para visitar pelo YouTube, né, pelo Google Earth. Você vai nos pontos, observa o que é. Por enquanto, a gente só está podendo fazer assim, no mundo todo, né? Eu É quero ir isso que você para está Roma, falando. eu quero ir para, né? Então, É isso que você está vejam, falando. e o Léo, ele contribuiu muito, assim como todos os profissionais que o Léo falou aqui e outros que a gente talvez vai esquecer agora, porque tem tempo para falar, né? A Tatiana Numa live. Petra, minha amiga querida, A bacharel em turismo, Tati tá lá agora. que criou o roteiro Atos Bucão. Eu É, quero mandar um beijo para ela, uma pessoa formada isso. lá na UPS, E uma tá pessoa, lá o Daniel agora, Jurco, que tem o passeio de Daniel. Brasília aí, pela mostrando Vejam Brasília. só. E é uma coisa bacana, porque você vê 60 Olhares, o Daniel, a Tati e outras pessoas que criam formas de turismo, porque o 60 Olhares sobre Brasília também é turismo. Ele não é apenas gerador de
ressignificância, de processo patrimonial de salvaguarda e guarda. Ele não é só isso, né? É falar de como as pessoas enxergam a cidade de Brasília. Quantas imagens, fotos, né? Então, o que que acontece? Entendam que o turismo ele é significativo num país. Não, Que é sem dúvida não. importante que O todos que a gente estava respeitemos o falando, processo e o turismo, a gente né? estava até falando, nós dois trocando a figurinha, eu e você, conversando, Minha vez de no tomar outro café. momento, no outro momento. O que acontece, que eu acho que é em tudo no Brasil, né? Infelizmente, não há continuidade no planejamento no nosso país, né? Quer dizer, esse foi, em vez de, deviam se criar os pensadores do turismo ou de outras áreas que sejam, qualquer segmento que sejam, deviam se reunir, devia ter um entendimento que esses pensadores, essas pessoas que têm conhecimento da causa, elas vão criar, poderiam elaborar um projeto um programa a longo prazo para o turismo, que durasse 20, 30 anos, que não ocorresse esse problema, que sai governo, entra governo e muda aquilo que está dando certo, já trazem ideias novas. Por exemplo, no caso de Brasília, a gente tem os segmentos que a gente conhece aqui, o turismo arquitetônico, obviamente, que o cultural, né? Arquitetônico, Brasília tem patrimônio cultural da humanidade, né? Uhum. Cidade pela sua modernidade, o Zé Aparecido lá de Minas, que era amigo de família nosso, foi governador, e conseguiu esse título para a cidade. Então a gente tem que Necessário, né? reconhecer, necessário. Inclusive, pessoal da live e quem vai assistir depois, vocês sabem por que que a gente pediu esse título? Foram já observadas as mudanças. A gente sabia. A gente, quando eu digo é porque, enfim, né, a pessoa brinca com todo respeito às filhas, ao Lúcio, mas a brincadeira é que eu sou viúva de Lúcio Costa, né? Porque eu defendo Brasília como se fosse minha. E sim, eu sinto Brasília como minha, porque é, né? É de todos É, nós. Então, é. de repente, algumas mudanças ocorreriam, politicamente falando, e essas mudanças É, é, poderiam descaracterizar ou então desconfigurar uma das obras mais bonitas do modernismo no mundo, a única cidade modernista do mundo, de fato. Né? Então, isso, houve o GT Brasília, fez o primeiro pedido, não foi aceito, porque a Unesco entendeu que no Brasil qualquer legislação é de gaveta, vamos falar bem claro, e sabiam que as pessoas não manteriam a cidade. o Fizeram, problema. então, o GT e o GT reescreveu. Surgem aí as Uhum. escalas, a forma de mostrar que Brasília foi feita como uma obra-prima do gênio humano, e a gente Respeitar as consegue quatro convencer a escalas da Unesco. cidade, né? Isso. As E quatro aí, que escalas da bom. cidade, residencial, Que bom que agora a monumental, gente né? tem isso, né? Que bom que Bucólica agora a e gente tem. gregária. Exato. Então, a bucólica está em todo lugar. Para quem não sabe, é nosso verde, né? A O orla. nosso A verde. gregária é aquele miolinho, setor comercial sul, setor Isso, bancário, norte, sul, que isso. é onde pode ter prédio mais alto, tudo mais juntinho. Tem cara de cidade de verdade, né? Tanto que à noite fica É, deserto. A gente tem a é. residencial, não preciso nem E a dizer, né? São as monumental, áreas né? E a residenciais e a monumental, monumental. O que Brasil são a conhece a gente pela esplanada dos ministérios. monumental. Agora, Isso. eu acho assim, você está falando uma coisa interessante aí, a gente tem que lutar para preservar, conservar essa ideia inicial da cidade, até porque a gente tem que olhar por vários aspectos. Eu não vejo só na questão dos monumentos como é tombado. Outro dia Não, não. eu estava numa lembrança, porque aí a gente fala quem foi criado aqui, né? E eu estava na minha lembrança, quando eu falava em Parkway, eu sempre, aquele bairro Parkway, vinha na minha cabeça sempre os eucaliptos que tinham ali. E outros É, locais na cidade que você lembrava de algumas árvores. Aí muda o governo, o cara resolve tirar os eucaliptos, que diz que os eucaliptos estão doentes, e não replanta, não tem cuidado com respeito com a história cultural da cidade, Léo, o você que quer as uma pessoas coisa recente? Quer um negócio vivenciaram na recente? cidade. Quer ver um negócio recente? Angelina, só para Fala aí. terminar, o argumento mas não é nativo daqui. Mas veja, gente, o Muita Brasil coisa está não é. cheio de árvores que não são nativas daqui. A mangueira não é nativa do Brasil, é da Índia. Quer dizer, você tem Exato. situações que você esdrúxulo esse pensamento. E Brasília representa o Brasil todo, ela é a capital do país. Agora, dentro dessa linha, eu faço questão de dizer que no turismo a gente não pode ser muito bairrista, não. Uma coisa é eu defender Brasília, outra coisa é eu falar que eu sou bairrista. Porque o bairrismo ele é mal para o turismo. Eu acho que as pessoas começam assim a ficar cegas.
e a falar mal dos outros lugares para proteger o lugar delas. Eu acho que tudo muda, tudo é mutante, a gente tem que aceitar algumas mudanças que são necessárias. Sim. Agora, a gente não pode deixar de respeitar coisas assim que são que marcam a história da gente, que marcam a cidade. São a memória, né? São a memória, como esse título de patrimônio. Como esse título de patrimônio cultural da humanidade, Brasília não pode perder isso nunca. Eu que trabalhei no centro de atendimento do turista, na frente do turista, atendendo o turista do mundo todo, eles vinham aqui muito por causa disso. Vinham alunos de faculdades para conhecer a arquitetura de Brasília, gente. E 95% eles elogiavam Brasília, eles queriam voltar. Quer dizer, o brasileiro às vezes não valoriza essas coisas. Nós precisamos chamar atenção para isso, porque é o que eu disse, eu não gosto de bairrismo, não, mas eu acho que determinadas coisas são fundamentais a gente defender no país, aliás, no mundo, porque a gente, como turismólogo, a gente tem que pensar em termos de mundo, que o mundo se desenvolva através do turismo. Eu penso dessa forma. Agora, eu não queria te interromper, continua o que você estava falando. Não, eu que não queria, desculpa, Léo. Era só para dizer o seguinte, de novo. Diga. Bom que a gente está vendo a arquitetura de Zanini, não estou achando ruim, não. Pode deixar cair. Eu como arquiteta, nem acho aqui em casa, eu sou adepto de cachorro. Olha lá o que está acontecendo no meu sofá. Adoro. Cadê o cachorro? Eu estou vendo o cachorro. Olha lá, você não está vendo lá aquela branca linda lá no cima do sofá? É a Laika. Chama ela para participar da live, para com ela isso. Já tá, deixa ela ali, porque senão ela vai chegar aqui em cima de mim. Entendi, e não vai deixar eu falar, vai ficar em cima de mim. Faz parte. Mas eu amo o cachorro. Pessoal, 60 olhares é isso, a gente acaba entrando na intimidade, que horror, né? A gente comentava isso, como professora, e fazendo live, né? Sempre. E dando aula, fazendo muitas reuniões e tudo. As pessoas entram na nossa intimidade. Tô triste que eu tenho que botar óculos, eu não enxergo mais nada assim de perto. Enfim, hoje eu prometo postar meus 9 óculos, as pessoas não acreditam. 9 usáveis, assim, terrível. Fica na cabeceira da cama, cada dia escolhe um. Mas eu ia falar que isso que você está falando é uma outra coisa muito importante, porque recentemente nós tivemos reformas nas nossas tesourinhas. E uma das memórias afetivas, memórias visuais patrimoniais brasilienses, são aquelas lajotinhas cor terracota que ficam ali, né? E em algumas delas não foram recolocadas. Na Asa Norte já não era com lajotinha, mas na Asa Sul sim. E refazer e não colocar é um problema, né? E aí, enfim, recentemente tivemos uma discussão, duas pessoas que, né, arquitetas também disseram que não estava errado, porque não está tombado, não está não sei o quê. Aí eu relembrei, eu acho, espero, né, que não precisa estar escrito no papel tombado, existe a questão visual. Acho. Né? Uma questão paisagística como um todo. Respeitar a história das pessoas aqui da cidade. Outra, foi na apresentação do Zanini, que, claro, quem não vai, né? Era um negócio louco. Um tempo atrás, Zanini, te entendo. Bem um tempo atrás, né? Não, e Zanini é uma das pessoas que a gente tem que lembrar, porque ele fez inúmeras casas em Brasília. Ele foi do UNB, se você não sabe, você deve saber, obviamente. Ele foi do UNB, o Zanini. E assim como eu tenho que lembrar aqui, sempre lembrar e homenagear Darcy Ribeiro, um dos maiores educadores do país. E Darcy Ribeiro até hospedou aqui nessa casa que eu estou aqui. O Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro é uma pessoa da região lá de Minas, lá da nossa lá. Anísio Teixeira. Pessoas que fizeram educação nesse país. Anísio Teixeira, com essa ideia dele da escola. Não vamos entrar em temas políticos de partidários, mas os educadores do país, a gente tem que homenagear. Quem fala de educação nesse país, merece. E nós eu pelo menos estudei em escola pública aqui nos anos 60, as escolas eram de um nível excelente antigamente. E graças a esses pensadores, esses educadores. Então a gente tem que lembrar isso tudo. E como nossa área, turismo, ela permeia tudo isso, permeia arte, permeia meio ambiente, permeia educação, obviamente, está de encontro com a educação, a gente tem que falar de tudo isso e lembrar dessas pessoas que fizeram pelo país, não só para Brasília. E eu gosto sempre de ressaltar essas pessoas que eu tive, graças a Deus, tive a honra e a oportunidade de conviver com alguma delas, né? Graças à minha tia, que é minha mãe, né, de criação, né, a Vera Brant, que é a irmã do meu pai. Porque eu fui morar com minha tia, eu tinha 1 ano de idade, ela me criou. Então eu conheci Atos Bucão eu buscava ele
para almoçar, minha tia me acordava domingo, 9 horas da manhã, eu bravo, acordava bravo, porque eu tinha saído Com sábado 20 à anos a noite, gente sempre tá bravo. garotão, eu tinha com 19, 18, 19, 20 anos, ia buscar o Atos Bucão de cara amarrada. Você vê, um adolescente, né? Eu ia buscar o Atos Bucão no carro, no meu carro, Certamente vinha conversando muito, porque ele era uma pessoa conversando, sensacional. sensacional. Ele, Sesquiate. Então, eu tive o prazer de estar com essas pessoas, até com músicos, porque a gente é parente do Fernando Brant, né, que é Isso. compositor, conheci Milton Nascimento, Tom Jobim frequentou lá em casa. Então, a arte sempre esteve perto da gente. Artistas plásticos do Brasil, Beth Betiol, querida, que faz A uns Beth quadros, umas fantástica. gravuras lindas. Bianchetti, que a gente tem que lembrar, o Bianchetti fez quadros Sempre. belíssimos. Você falou Tem da pessoas. Beth, eu lembrei aqui que eu tinha um aluno que falava, você conhece a Beth? Eu falava, não, quem é? Toda vez, para ele falar a mesma coisa, coitado. E hoje eles têm um hotel, Olha, a gente é inclusive, né? malvado. O B Hotel, né? É, não, mas é assim, eu fazia de brincadeira, tá? Era porque eu achava bonitinho ele falando, era um cara sensacional, super inteligente, mas toda vez eu falava, não conheço, quem é? E aí ele explicava de novo quem era ela, mas era bonito ver, tadinho, deve ficar pé da vida comigo. Ele também fez turismo, foi aluno do meu pai, né? Ah, Quase foi meu aluno no turismo e ah, depois, enfim, migrou para a arquitetura. São campos muito juntos, né? A gente bateu tanto na tecla de Brasília é arquitetura pura, então é turismo. Turismo de Brasília é arquitetura, isso, principalmente. sim. Ninguém vem Não, aqui para ver e o político, meio não. Só quando ambiente, trabalha com sabe? ele. Eu acho assim, Angelina, Brincadeira, tá, gente? Vem ver, a mas área enfim. verde de Brasília, essa parte bucólica de Brasília é Ai, fenomenal. Tanto é que maravilhosa. o Burle Marx fez os jardins aí, a gente tem que dar crédito. Agora, eu não vejo algumas pessoas serem lembradas, como o Estênio Bastos, que foi diretor dos parques de jardins, e ele introduziu, nos anos Foi. 60, as gramas, ele plantou as gramas em Brasília, as árvores de diversas, e ele tinha um negócio que, vou até lembrar disso aqui, é muito engraçado, que quem é da minha É. idade vai lembrar. A gente jogava bola nos gramados da cidade, na época, né, eu morava na 105 Sul, no começo de Brasília, meu tio Celso Brant foi deputado, e deputado federal, Uhum. e a gente morava num apartamento que tinha sido do meu tio Celso Brant, lá na 105 Sul. E tinha um gramado lá da 105 Sul, a gente jogava bola lá, aquela meninada, etc, tudo garoto. Aí tinha uma figura do Graminha. Você ouviu falar nisso? Elisões, eu te peguei, né? Graminha, não peguei essa fase, não. Não sei o que que é isso. Angelina, Claro que eu Angelina, eu sei o te que que é isso. peguei. Angelina, o Não, Graminha, ele eu sou de vinha outra com uma fase. roupa verde, uma roupa verde, uniforme verde. Ele vinha com o apito e o boné. E ele roubava a bola dos meninos e anotava. E O foi meu André tio Estênio, lembra. O André e meu tio lembra. Estênio que plantou essa cidade toda, que era chefe dele. Então, o tio Stênio era uma figura. O tio Stênio fez o balão do aeroporto, que eu falei na carta que eu menciono. Sim. Ele que fez o balão do aeroporto. E eu era um garoto, uma criança. E eu passando na frente do balão do aeroporto, ele virou para mim: olha, esse balão eu fiz para você. Agora você vê que coisa bonitinha, né? Pronto. Não é Ah, uma coisa pronto. gostosa Nunca de mais. você. Essas coisas de Nunca criança, a gente né? esquece. Muito Tanto é legal. quando foram mexer no balão, eu fiquei bravo, eu briguei, xinguei aqui no Eu Facebook. lembro, eu briguei Quando horrores também. eu briguei horror. Depois ficou bonito porque eles passaram por debaixo. Mas Ó, a a gente Isa falou um fica. negócio aqui. Essa pandemia atrapalhou os 60 anos de Brasília. Por um lado, atrapalhou sim, mas a gente tem que pensar assim: atrapalhou o mundo Vou todo, fazer né? Léo de Paula, querido, da Setur. Léo de É, Paula, bacharel em turismo, um grande eu amigo, vi o querido. Léo. Ó, Léo, então, querido, bota na sua grande lista, profissional. obrigações, escrever um livro, também acho. Vamos Acho que todo escrever, mundo que Léo. está vindo, todo mundo aqui Ó, sabe que no mas final aí do ano tem o livro dos 60 falar em olhares. livro, Todo mundo já vai que ter que pode escrever. tudo, já que pode tudo, falar em livro, deixa já que pode tudo, é minha live, não você É me sua esqueci. live, eu já falei, eu já dei para Ó, você minha de tia Vera presente. Brant escreveu, ela estava com câncer no final da vida, escreveu esse livro, foi o último livro dela. Corajosa Ela ela. tem Alice e Helena Morley. Helena Morley, o nome dela, na verdade, é Alice Brant. A Alice usava o codinome de Helena Morley. Oh, meu Deus do céu. Usava Helena Morley, mas escreveu esse livro Minha Vida de Menina. E minha tia escreve Legal. sobre ela. Aí minha tia tem a ciclotímica, tem Solidão dos Outros, Sua tia era Carlos, meu amigo fantástica. querido, Darcy Ribeiro, meu amigo querido, e um livro de memória. Mas eu quero, antes de falar da minha tia aqui,
Esse livro aqui do meu amigo Adolar Gangorra, é Elcio, que estudou comigo aqui no Lago, que eu tenho que lembrar dele aqui. Esse livro dele é fantástico e ele Muito bom. conta de maneira indireta algumas coisas de Brasília. Quem está fazendo propaganda do livro, viu, Elcio? Bota aí pra gente. Chega O perto, assim, livro pro dele pessoal ver. Olha lá. todinho. Ó, É livro pode ótimo. pagar, a Ele é propaganda já foi figuraça. feita. E aí vai meu abraço para o Elcio e para o Múcio, meu grande amigo Múcio, da mesma Muito geração. legal. Gente, olha E só, eu, Brasília era outra época, era uma delícia. era Que outra bloco que era o época. teu? Só para saber. Eu O do chamava André Bloco era entre. 5 na época. Lá era Bloco 5, que hoje é O Bloco André E. já. Pois é, o André já é da Bloco época do 5. K e J, porque ficava entre o K e J essa É grama porque que vocês antes, no jogavam. começo, era numerado os Era blocos. número, né? Mas O dentro outro dessa rindo coisa já. da arte, deixa eu O só. William. Porque eu estava falando aqui do Estênio Bastos, porque essas pessoas às vezes não são lembradas. Eu quero falar aqui também, lembrar do Rick Seabra, que é outro artista plástico, um curador maravilhoso, um cara de primeira, e da minha época, que eu andei na escola americana. O Rick Seabra é um cara fantástico que mexe com arte em Brasília. Ele foi um curador, foi diretor do Museu do Crato lá no Sim. Ceará. É um cara espetacular, um artista plástico de primeira. Irmão do Felipe Seabra, que é um outro grande amigo meu do rock de Brasília, da Plebe Rude, que eu já mando um abraço também. Que a Brasília tem Rock. toda essa história. Já que eu vou falar de Brasília, a gente tem que lembrar a arte em todos os sentidos, a música, a culinária, a cultura, em todos os sentidos, os artistas. Então, são essas pessoas que fazem Brasília acontecer e que às Sim. vezes não são tão faladas, que a gente fica sempre falando só dos mais É. famosos, e a gente tem Pois que é, a lembrar gente dessas comentou. pessoas que fazem a história da cidade acontecer. Não é isso? Sempre. A gente estava lembrando no CAL, né, que, enfim, há uma saga de muito bons arquitetos, não só arquitetos novos, mas Uhum, arquitetos antigos e paisagistas, e muita gente que ainda não foi, não recebeu ainda a sua honra por ter participado dessa maravilha que é Brasília. Porque, sim, podem falar mal lá fora, quem não conhece a cidade acha ruim. Às vezes, algumas pessoas de algumas RAs têm lá seus incômodos com a cidade, é compreensível porque é cultural, é histórico. Mas lembrar que Brasília é espaço que existe dessa forma para ser respeitado. E as pessoas que compuseram a cidade, puxa vida, né? Tá na hora da gente ver sendo ditas, e assim, só para avisar, 60 Olhares sobre Brasília é também esse momento, né? Então depois eu vou pedir para o Léo, por favor, Léo, me passar. Todo mundo tem feito isso, tá, gente? Só que eu peço em off. Quem você acha que deveria ter espaço aqui para ficar guardado como esse momento de 60 olhares? 60 olhares ele não vai acabar em 2021, né? A ideia não é essa, porque é um projeto que ganhou um tamanho. Eu, como patrimonialista, não posso frear o tamanho desse projeto, que seria uhum, injusto, né? Eu abri um totalmente. É. espaço, foi aberto de repente para guardar as memórias urbanísticas, arquitetônicas, culturais, turísticas, sociais, artísticas, todas, né? Uhum. Não só num livro, sim, ficar catalogado isso na internet, sim, porque é um meio de conversa que o mundo tem hoje, principalmente os mais jovens, e que, vai que eu morro, quem não sabe, esse cenário aqui que a gente está, que é meu quarto, Não vai morrer nada, você não vai estar nova. pois é, eu acho que eu vou ficar nova. Eu quero viver até os 102 Você pro está Atos, linda. Você está que o linda. Atos não morreu, tá, gente? Eu tenho essa teoria, assim, depois eu conto. Mas eu Estão quero. enterrados, tá pertinho da minha tia. Eles estão Pois muito é. assim, 10 Eu quero passos um do viver outro. igual o 15 Oscar, né? passos. Cento e tantos Mas eu anos, não a vou em tartaruga morre cemitério, não. antes. Eu acho que a pessoa não está no cemitério. Eu não vou em Eu cemitério. tenho. Eu vou Eu raiz. Eu não tenho essa não coisa com gosto. cemitério. Não é, Eu não é não minha gosto. praia Eu esse acho negócio, não. cemitérios muito bonitos. Eu sou arquiteta mesmo. Eu É, acho que tudo todo pode o ser processo tratado como arquitetônico é turismo, né? Como bonito. ponto turístico. Na Argentina você tem, Isso que né? eu ia falar, Cemitério diga, lá né? famosíssimo, né? Enfim, coitada, né, da nossa querida Evita, que sempre é visitada por milhões de pessoas. Não sei nem se ela queria. Enfim, Agora, você tem brincadeiras que à parte, destacar que as precisamos pessoas. entender isso. Léo, coloca para mim depois quem você acha, porque você vai escrever para o livro do final do ano também. Então, quem está pedindo para o Léo Ah, que escrever? honra. Porque são 4 Que honra. produtos. Documentário já Uhum. saiu. Quem não assistiu ainda, assista o lado A. B e C estão sendo gravados. Tá lá Ultimamente eu no YouTube tenho. do projeto, né? Uhum. Aí Que a gente tem bacana. exposição, não rolou, viraram lives. Melhor coisa que eu fiz. Estou gostando muito de poder deixar registrado todo mundo
que realmente eu considero, e as pessoas ainda não acabamos, né? Essa semana, na próxima, a gente vai ter live até, né? 2021, 22, 23, até cansarmos, a ideia é fazer lives. Porque é uma forma de registro patrimonial dos 60 anos da cidade, por isso ressignificar. Obrigada mesmo por estar ajudando a gente a fazer isso. E só para avisar quem está na live, entrou agora e está achando, entrei depois, perdi, foi gravada no IGTV e no YouTube. E hoje a gente abre também o lado B. O que é o lado B? A gente fala 1 hora, porque eu e Léo falamos pouco, né? Enfim. E daqui a pouco, né? E faltam 20 minutos, eu sei que isso aqui vai voar num tempo. A gente fecha essa live, abre outra e todo mundo se joga nela, tá? Combinado. Léo, manda ver, porque a live é tua, eu tô me metendo nessa live. Assim, eu ia contar do cenário. O cenário é assim porque eu tô excluída por causa do Covid, né? A live depois é nossa. deu negativo, mas falando, ainda tô. eu fico só admirando, aprendendo. E não é Para puxando com o isso, saco, vai, não. fala É aí. porque eu gosto de você mesmo. E você é um excelente profissional. Você sabe disso. Eu sei. Não, A recíproca é verdadeira, você sabe disso. Tá? Obrigado. Manda ver. Então a gente tem que Ah, reverenciar, sim, as pessoas que fizeram diferença na cidade nem sempre são escutadas. eu tive uma época que eu sou meio multifacetado como turismo, mas no bom sentido. Zé brinca, geminiano é duas caras, mas são duas boas, tá, gente? Que decide, só um decide. Mas eu andei em vários grupos de amigos em Brasília, né? Quer dizer, eu joguei futebol, eu fui goleiro, então eu tenho a turma do futebol, eu joguei no Brasília, aqui, quem não sabe, algum amigo meu íntimo sabe aí. E eu ia ser profissional, mas naquela época, final dos anos 70, começo dos anos 80, o futebol era para quem não tinha dado certo na vida. Mas eu era um bom goleiro, gente. O pessoal de Brasília todo me chamava para jogar nos times. Aqui a gente jogava, etc. Eu participava de torneios. Então eu tive o prazer de fazer um grupo de amigos muito heterogêneo. E isso sempre me atraiu muito essa questão. E andei na escola americana de Brasília, onde de lá saíram pessoas fantásticas, como o próprio Felipe Seabra, que eu acabei de falar da Plebe Road, o Dinho do Capital Inicial, e outros amigos meus que estão espalhados pelo mundo aí, porque era gente do mundo todo que estudava na escola americana. A escola americana era bacana. Bacana demais. Tem a Felícia Johnson, vai aqui um beijo para ela, mora até perto aqui de casa, estudou comigo depois. Muita gente da escola americana. E também eu gostei muito de automobilismo, como eu gostava de colecionar carro, etc. Tinha a turma do carro, tinha a turma do turismo, a turma da arte. Quer dizer, eu tive esse privilégio de estar com pessoas bastante interessantes e bastante heterogêneo, meu grupo de amigos. E hoje eu vejo muita gente que de uma maneira ou de outra, se tornou um sucesso e que às vezes estão esquecida. Até eu comentei com você, o vice-governador Paco estudou comigo aqui no Colégio Compacto. Eu nunca mais o vi, mas vai o meu abraço aqui para o Paco. Nunca mais o vi, mas estudou comigo. Então são épocas que quando a gente faz parte de uma geração, dentro de uma cidade extremamente heterogênea, como Brasília é. Eu lembro que na 105, no nosso bloco, lá nos anos 60, eu tinha um amigo que era de Curitiba, de um lado, outro era de Pernambuco, o outro era do Rio de Janeiro, porque as famílias vinham de outros estados. Sim. Então, você tinha esse contato e quebrava essas diferenças culturais. Isso que é o rico da cidade. Exato. Porque você tem um toque de cada lugar. E isso faz com que a gente cresça sem esse tipo de preconceito e bairrismo. E isso me enriqueceu o meu currículo pessoal de ser humano. E depois eu vim andar na escola americana, conheci gente do mundo todo. Então, essa questão do tratar o diferente, a gente acaba aprendendo a respeitar e admirar o diferente. E é isso que o turismo faz. E graças a Deus, eu fui criado em Brasília, porque eu tive essa oportunidade de conviver com essa questão heterogênea. E ela é refletida na vegetação da cidade, que eu acabei de falar. O tio Stênio plantou aí árvores de todo tipo, jaca. Ele vê essas mangueiras que tem em Brasília aqui, o tio Stênio lembrou, eu chamo de tio Stênio porque ele era como um tio para mim. Ele lembrou lá do Ceará dele, que Ceará não, acho que é do Pará, que as mangueiras são altíssimas, e aquele tanto de mangueira, e ele veio e plantou aqui as mangueiras. Então ele falou, eu vou plantar árvores de fruta para a população, se precisar pegar. Então eu fico muito triste quando vem um novo diretor aí de Parque Jardim, ou desse governo, do governo passado, não sei qual, e começa
a matar as árvores aí e trocar por árvores. Eu acho lindo aquele projeto do IP. Tudo agora nos eventos, você tem o IP como a árvore Sim, do uma cerrado. Acho árvore nossa. fantástico. Acho fantástico. Mas isso não dá o direito de você exterminar as outras árvores. É isso que eu penso. Eu sei que Tem que respeitar a história da Cap cidade. não. Eu sei que eles tiveram que, inclusive um amigo estava responsável por isso na época, eu fui perguntar para ele, né? Eu estava dando paisagismo e perguntei, ele foi julgar os projetos que eu estava fazendo com os meninos, em Borda de Chapada, a área invadida que virou local de moradia, que é ali Sol Nascente, Pôr do Sol. E perguntei para ele, falei, uai, né? Por que vocês estão Jucimar tirando tanta entrou. árvore? Beijo, Jucimar. Jucimar, olá! Jucimar, Aí, é o vou casar, é a patrimônio, próxima. patrimônio do turismo da Setur. Jucimar é a próxima a fazer live conosco. Grande Vou profissional, bacharel combinar em com ela. turismo. Bacharel Veja em só, turismo. olha lá, Jucimar, seus fãs estão aqui. Olha o Léo. Jucimar, já botou um monte de AR aqui. Enfim, eu sei que tem árvore que estava assim com problemas. Tinha árvore morrendo, tinha árvore que estava doentinha. E aí o Parques e Jardins teve que ir trocando. Porque Não, podia infelizmente trocar por uma mesma aconteceu. espécie, será que não? Ou Algumas não deram sou problema, técnico, tem essa eu não questão sou biológica, técnico da mas área. eu sinto. Mas Sabe que quando eu dói, sinto, dói. Léo? Você tá falando, você sabe quando eu sinto muito? Quando tiro uma árvore, em vez de botar uma árvore do cerrado, uma árvore que consiga conversar bem, né, com esse processo, me vem com uma palmeira. Eu acho que também você não precisa Eu quase inventar moda, morro. mas pelo menos Faz isso respeitar a não, história da gente. cidade. Eu acho que é bacana você respeitar a história da cidade. Eu Eu acho que isso acho, porque aí a não gente devia mexer. entende isso. Na época Você tudo bem, a sabe. gente sabe que passaram trator, não sobrou nada, fizeram Brasília. Sim, Na sim. época não se falava tanto em questões ambientais, Mas não foi só sustentabilidade. em Brasília, Já né? O Brasil começou, não todo fizeram foi, isso, né? no mundo inteiro. A Brasil gente começou todo, a no mundo ver todo. falar de É, sustentabilidade em 60 e é, poucos, é. com o Primavera Silenciosa, se não me engano, da Rachel Carter, acho que é, né? Que Acho que fala, sim. isso tô ficando enferrujada, pessoal, porque eu já trabalho com Mas sustentabilidade há eu muito também tempo, mas com. essa aula eu sempre esqueço, eu li o livro muito legal, fala sobre questões de, tudo bem, né? Estamos fazendo errado e como é que fica. E aí, lógico, né? Depois desse livro, começam economistas, pessoas a questionar. Tá ali que a gente vai ver movimentos verdes acontecerem, sustentáveis, né? Hoje a gente tem sustentabilidade como um plano, né? De formação, de substituição de vegetação. Não era assim, né? Então, Desculpa, me ligaram, caiu, saí, mas voltei. pessoal, para de ligar pro Léo. Ora, tá em live. Eu saí, Vai mas entrar de voltei. novo. Entrou agora, Mas só lembrando que vai ter a segunda, tá? Esse é o lado A. O lado B é assim, quando cair, a gente abre a segunda, todo mundo que tá aqui se joga no lado B. Porque Angelina, faltam 10 minutos. Vai. eu me considero um ambientalista. Agora, eu considero assim que tem coisas que vamos preservar, vamos conservar, vamos preservar também a história das pessoas, da cidade, a relação Sim, das pessoas com o meio ambiente na cidade, né? de novo. Eu acho Léo, muito segura, faz que importante nem eu. A gente mexe muito com a mão. respeitar Pronto. essa história. E Brasília, para quem não sabe, tem gente aí que não é do turismo, naqueles 10 destinos referências do Ministério do Turismo, é um destino cinematográfico. Brasília está entre os 10 destinos referências do turismo. E o nosso Exato. título é destino cinematográfico. E é pela paisagem mesmo, bucólica, pelo festival de cinema que tem na cidade. Quer dizer, são todos os aspectos que merecem o nosso respeito e nossa consideração quando se fala de turismo. E aí Muito, não esqueçam eu disso. fico preocupado quando eu vinha falando com continuidade de projetos, e aí eu estava falando de uma maneira geral, e aí, especificamente, trazendo para o nosso tema turismo, eu lamento muito, porque tem coisas aqui que poderiam estar muito melhores, porque eu lembro que lá nos anos 90 se falava em iluminação de realce nos monumentos, você vê a ponte ali do Niemeyer, não tem uma iluminação decente. Mas não é culpa do governo A, B e C, não. É falta de ações que vêm de épocas aí, de um planejamento que deveria estar. Você vai nos principais monumentos no mundo, você tem iluminação de realce, você tem uma sinalização turística decente, você tem uma lata E de aí vamos lixo combinar, né, próxima do Léo? monumento. Brasília, exato. E ó, para quem não sabe, Brasília é inteira o monumento. Porque Brasília é tombada Pois como é, cidade.
Você tem inteira. latas de lixo Então próxima, precisa, aí você vai na sim. Praça dos Três Poderes, você fica procurando um lugar para jogar lixo, gente. Isso não E existe. Eu melhorou, estou né, falando, Léo? Melhorou, porque teve um melhorou, mas tempo, há um ainda tem tempo coisas para atrás nem fazer. tinha. Nem tinha, não É, não tinha. havia. É. Mas tem Então o muito para turismo ele fazer. E uma fala coisa que com a gente todas vê essas áreas. Fala com isso. todas essas Então, áreas, saneamento básico e tudo exato. mais. O turismo fala com todas essas áreas. Agora, só Brasília que a agora gente está com essa coisa toda, né, de mudança, né, de falar, eu tô levar um com pouco medo para as desse lado RAs e tudo, B. mas Então eu tô falando rápido assim, depois a gente volta. Mas eu tô que medo falando do lado do. B. Que aí a O pessoa lado B sabe. é a mesma coisa, eu só vou sair e voltar. E você também, Não, os eu ia 20 falar por para os aqui, alunos entra e dos volta. cursos de turismo que precisam de alunos. E se a gente não formar profissionais para estar aí atuando, a gente vai estar aventureiros na nossa área. E as pessoas no turismo, elas estudam muitas matérias. Para quem não sabe, quem faz turismo não aprende a vender passagem aérea, não, gente. A gente faz o planejamento turístico. Será que ainda Então tem a gente que gente. acha isso, Léo? Ah, é Será que ainda tem capaz, gente é que capaz. acha que Como você diz o fica gaúcho, lá capaz, é capaz? capaz, é capaz. Capaz, né? Bom, capaz. Mas é assim, gente. Eu acho assim que. Falar em gaúcho vai para o Paulo Kunzler aí, um grande abraço, meu amigo da Casa do Rio Grande do Sul. Outra personalidade de Brasília. Hoje ele mexe com um negócio de vinho. Agora quem me deu a minha memória foi eu. Como é que chama? Sommelier. Ele é sommelier, Sommelier. um dos maiores do país. Meu amigo Paulo Kunzler. Outra personalidade de Brasília, foram dono da Casa do Rio Grande do Sul e jogava futebol comigo. Um grande amigo meu. Grande abraço para ele aí. Mas continuando falando Ah, Rick Seabra do também. Ô, Rick. Guilherme Brandt. Henrique Você viu que tem um monte de querido, Brandts aqui, né? elogiei você, Henrique Seabra. Falei de você aqui, não sei se você ouviu. Falei que você é um dos maiores artistas plásticos que eu conheço e foi diretor lá do Museu do Crato, uma das maiores personalidades em artes plásticas de É. Brasília e do país, que deve E estar Rick, sendo. você sabe que eu sei onde está o Crato. Eu sei que vocês têm frio, que o pé da serra é Não, verde. mas ele Achei a está em coisa mais Brasília linda. agora. Ele não está mais em Crato, Eu não. sei, não, mas estou falando para ele porque é um lugar lindo. Para quem não sabe, o Crato, que fica no Ceará, é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. É um destino também que é importante a gente começar a pensar. Quando acabar essa brincadeira toda, em vez de pensar em ir para a Europa, Estados Unidos, Ásia, sei lá para onde vocês querem ir, gente, visita Brasília, visita o Brasil. Vamos Dá fazer dinheiro pra gente propaganda mesmo. do nosso país no turismo, né? Vamos, E tá na aí hora. a arte eu acho que esse papel do. Aí eu Ah, nem quero me lembrar. falar. Isso aqui O é arte papel brasileira. do Rick, que divulgou a arte dele lá fora e aqui. O Rick morou na Holanda, morou nos Estados Unidos. É. O Rick é um cara internacional e muito competente. O Rick não Felipe, sabe, mas ele está na nossa lista, sabe? De pessoas o que Rick é vão um fazer live querido. conosco. Rogério Então, enfim, Carvalho, outro querido, que eu tenho muito carinho, já idem. falamos dele. Já. Mas assim, essas pessoas que fazem Rogério, parte inclusive, das. essa semana fala do vulcão. O Rogério é uma pessoa competente Quinta-feira, demais para pessoal. falar disso. E É, você ele chamou o fala do Cláudio vulcão. Pereira para uma hora fazer um. Qualquer outra pessoa Tá na fantástica. lista. Mas. Gente, é aquela história, É, eram 180. Ah, o Rick, oba, oba eu, né? Vou adorar. Vejam só, é, eram 180 pessoas no primeiro momento para, ao longo do ano, nos chamarmos em palestras. Veio essa coisa desse Covid, né? Que bom que a gente tem internet. Vai ser uma delícia, Léo, porque vai caber mais gente, fica gravado, vai ficar para as futuras gerações, vai ficar para os curiosos, vai ficar como fonte de pesquisa. É tudo que uma professora, pesquisadora, gosta. Eu estou achando isso emocionante, porque para mim o projeto 60 Olhares, ele tinha esse cunho teórico, né, histórico, patrimonial, ele sempre está teve. sendo, você está Mas ele está trazendo isso. crescendo muito, ele cresceu além daquilo que nós planejávamos que ele seria. Que a gente pensou assim, vai ser para comemorar, a cidade precisa comemorar. Então, tá, não saiu a exposição, porque ninguém é louco, nem quando os shoppings abriram, porque a primeira é no Casa Parque, a outra é Agora, no Museu Vivo, né? isso. Da Memória Candanga. Não vai rolar esse ano, eu acho, porque não vai ter vacina em janeiro. Gente, para com isso, demora um ano só para começar a pensar na vacina. É impossível, eu não vou virar cobaia para testar, nem vou testar as pessoas. Então, sinto. Que bom que tem as lives, que bom que muita gente gosta. Pode participar. Inclusive, quem está aqui, sugiro. Se inscrevam no YouTube, no Instagram do 60 Olhares sobre Brasília. Sugiram pessoas.
eram 180 para palestra. Isso aumentou enormemente. E há sugestões que as pessoas dão e atividades que as pessoas propõem que a gente ainda vai fazer. Os 60 Olhares tem. Esse mês está comemorando o vulcão, então são 2 lives por semana. Uma fala do vulcão e a outra traz as memórias de questões de arte, cultura, que é o caso do Léo, tá aqui. Porque o Léo, sem querer, Léo, você não é só com turismo. Você sempre mexeu com arte, com memória, né? E esse mês a ideia é essa, é trazer essa questão. Por isso que, por exemplo, o Rick deve vir lá pelo dia 20 e pouco, se o Rick topar, tá, Rick? Por quê? A ideia é trazer mesmo essa consciência. Pedir para o Léo falar da tia dele, então certamente esse mês ainda tem mais uma do Léo, falando da Vera, que é importante, da premiação, por que ela queria, quais eram os sonhos dela, o que ela fez de grande, ela sempre foi grande em Brasília, né? E o quanto isso influenciou a ele. Hoje é o Léo sendo Léo, hoje é o Leonardo sendo Leonardo. Eu refletindo, desculpa te interromper, Não interrompe não. Eu acho que eu herdei a coisa mais linda dela, que é o lado humano dela. Ela me ensinou, quer dizer, não querendo me comparar a ela, quem sou eu? Mas o maior ensinamento dela, que é de herança, foi o lado humano. E esse lado humano as pessoas não conhecem, ela conhecem, só os amigos dela que conhecem. E o lado humano dela era um negócio assim, que eu tenho de melhor é graças à educação dela me deu. Então, a gente é influenciado pelos bons, não né? tem herança melhor do que essa. Isso eu te digo. Bom. Não Pessoal, tem olha herança só. melhor do que essa. Josimar, o Léo é geminiano, versátil e dotado de múltiplos talentos. Concordo. Você também é Tem que geminiana. concordar, Você né? também é geminiana. Claro que ela é geminiana, porque Josimar. outro geminiano falaria assim de um geminiano. Profissional, técnica, escreve super bem. Eu e ela Josimar é ficávamos. fantástico. Quando eu e ela trabalhamos juntos, várias vezes, teve época que ela foi minha chefe, tem época que a gente trabalhou junto em equipe. Eu escrevia, ela escrevia, a gente ficava duelando qual frase que ia, a minha ou a dela. Porque a gente, geminiano, consegue escrever. E ela, pelo menos, eu acho ela assim, uma professora. Ela é fantástica. Na redação. Jucimar também, só redação. avisando, Jucimar, ela, claro que geminiano, fala bem de geminiano. Horas. Seguinte, 2 coisas. Uma, falta 1 minuto para acabar. Então, quem Claudinha tá nessa live. do Cadastro. Vai cair, Léo, deixa eu avisar. Claudinha, Jucimar, Lourenço, Rick, do todo Cadastro, mundo. que é o cadastro Claudinha, profissional, seguinte. patrimônio também da Setur. Ela é. Enfim, pessoal, vai cair a live. Nós vamos abrir o lado B, ou seja, eu vou abrir mais uma para a gente conseguir terminar de falar. Como eu disse, a gente fala muito, né? E tem muita coisa para o Léo falar ainda, muita coisa mesmo. Eu estou homenageando meus amigos queridos. Nicole Facuri do MTour e o Wilken também do MTour. Um grande abraço, lembrar deles. Você vê que tem muita gente querida, né? Não dá não, tem que falar graças de novo. a Deus, né, gente? Pessoal, é o seguinte, tô fechando e a gente vai abrir a segunda live. Quem entrou agora, 60 Olhares sobre Brasília, às vezes, tem assim, lado A e lado B. Oi, Wilson. Então, olha lá. Vou fechar, Léo. Seguinte, eu saio. Se tem o lado B, é porque ela gostou, né? Ela tá gostando do papo. Sempre tem lado B. Só não teve lado B o dia que eu tava passando mal. Porque quem não sabe, enfim, depois eu conto a história no lado B. Vocês querem saber o porquê? Então eu conto do lado B. Então vamos lá. Vou encerrar essa. Eu fecho. Todo mundo que tá aqui na live, você fecha. E aí volta, eu saio, jogo no IGTV, que é rápido, e volto pra cá pra gente continuar. Quem tá assistindo. Fica tranquilo. Né? Aí, enfim, quem vai ver depois também. Segue o lado B. Tô fechando, pessoal. Corre pro lado B. Beijo. Tá. Beijo. Beijão.